Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 1. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, 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 nós te adoramos em adoração pública, teu povo reunido. E nesse momento, ó Deus, em que iremos ouvir a exposição da tua palavra, pedimos a tua graça, pedimos que o Senhor mesmo, ó Deus, fale aos nossos corações, envia o teu Espírito com a palavra, que possamos ouvir a voz de Cristo, ó Deus, pela pregação. Nos abençoa, é o que pedimos e oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o profeta Elias surge em Israel em um dos momentos mais tenebrosos da história do povo de Deus, de Israel, o povo da aliança do Antigo Testamento. Israel, então, está numa terrível condição espiritual. Elias surge depois de 58 anos da divisão do Reino do Norte e do Reino do Sul, que aconteceu após a morte do rei Salomão. Roboão, filho de Salomão, foi um daqueles que acabou por promover essa divisão. E nesse período, entre a divisão do Reino do Norte e do Sul e o período em que Elias surge, passou-se 5 reis. E todos eles reis maus aos olhos do Senhor. E então há uma sequência de reis maus, e tudo isso contribui para o estado de coisas que se encontram aqui nesse momento, nesse contexto, com as instituições de Israel sendo instrumento do que é contrário ao Senhor e às suas leis. Jeroboão foi o primeiro rei na linha destes reis ímpios. Ele caiu no pecado da idolatria. Os irmãos lembram? Jeroboão, após a divisão, então o templo ficou, claro, no sul, em Jerusalém. E Jeroboão, então, ele fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: muito trabalho vos será subir para Jerusalém. É muito trabalhoso, né? E aí, claro, subir para Jerusalém é a religião do Deus de Israel, é o que Deus havia dito. Mas Jeroboão preparou algo mais cômodo para o povo. Ele disse: vê aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E Jeroboão pôs um bezerro em Betel e o outro em Dan. E então o povo, ao invés de ir a Jerusalém servir a Deus no templo onde Deus havia ordenado, o povo ia até Dan para adorar o bezerro, a Betel. E também Jeroboão instituiu outros sacerdotes que não os levitas. E então vemos que há toda essa idolatria. Isso está lá em 1 Reis 12, do verso 28 a 32. Desse modo, irmãos, Jeroboão corrompeu o sacerdócio, colocou homens que Deus não chamou, não autorizou. E, de fato, é um declínio muito grande que aconteceu neste período. O próximo rei, a Jeroboão, foi Nadab. Também o texto bíblico diz: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de seu pai, e no pecado com que seu pai fizera pecar a Israel. Esse rei foi assassinado, seu sucessor foi Baasa. Depois veio Elá, um beberrão, que também foi assassino. O próximo foi Zinri, que foi acusado de conspiração. Em seguida, um mercenário militar chamado Onri. E o texto bíblico diz: fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor e fez pior do que todos quantos foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que ele tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. E enfim, chegamos então ao último dessa linha, contemporâneo de Elias, o rei Acabe.
Acabe então é o sexto de uma linhagem de reis maus, e o texto bíblico diz de Acabe: e fez Acabe, filho de Onre, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal. Então, além da idolatria, conforme Jeroboão, também um casamento misto, uma princesa ali dos Sidônios, e adorou a Baal e serviu a Baal. Meus irmãos, desse modo Acabe, ele é instrumento para instituir um sincretismo religioso entre a religião do Deus de Israel e o baalismo, a religião de Baal. Irei caminhar nesse texto a partir do seguinte tema: tão certo como vive o Senhor. Esse sermão, irmãos, é introdutório então a essa série sobre a vida de Elias. Em primeiro lugar, nós veremos no verso 1, na parte A do verso, que o Senhor é soberano sobre o envio dos seus profetas. No versículo 1 do capítulo 17, nós temos aí então o surgimento de Elias, o tesbita, com a palavra do Senhor direcionada para Acabe. E o Senhor é soberano sobre o envio dos seus profetas. E é nesse contexto que observamos de decadência, de declínio espiritual, que o Senhor envia o seu profeta. Um tempo muito improvável aos nossos olhos para que houvesse fidelidade ao Senhor, ou um profeta como Elias, um tempo de juízo, em que Acabe conseguiu ser pior do que todos os seus antecessores. E no capítulo 16, no capítulo anterior, a partir do verso 29, também é dito que fez Acabe, o verso 30 no caso, o que era mal perante o Senhor. E como lemos também, um casamento misto, culto a Baal, tudo isso aí nós vemos na vida de Acabe. De tal modo, irmãos, que Acabe é um rei extremamente endurecido em seu pecado. É um rei guiado por uma mulher pagã, Jezabel, um casamento que quebra a lei de Deus, vai contra a palavra de Deus, que revela a maldade desse homem que não teme a Deus. O texto diz aí no verso 31 do capítulo 16, que ele casou com essa mulher dos Sidônios, e então um casal rebelde contra o Senhor Deus de Israel. Mas, irmãos, não para por aí. Além de casar com uma ímpia, não para por aí o pecado de Acabe. Não é só Jezabel que é adoradora de Baal, dos ídolos, do poste ídolo. O texto bíblico nos diz, isso está no verso 32 do capítulo 16, que o próprio Acabe era adorador de Baal. O próprio Acabe levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que ele edificou em Samaria. Então não é só, no caso, Jezabel, que é sim, claro, uma pagã, mas Elias também. E no verso 33 diz, do capítulo 16, que ele fez um poste ídolo e cometeu abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel, mais do que todos os que foram antes dele. Então o próprio Acabe, ele é um adorador de Baal, ele é um ímpio, mas não para por aí. Não podemos dizer que apenas Acabe e Jezabel são idólatras, adoradores de Baal. O povo de Israel em geral abraçou esse sincretismo. O povo de Israel em geral passou a adorar ao Senhor e a adorar a Baal, porque de fato, irmãos, isso também revela juízo de Deus contra Israel, maus reis, secas, conforme veremos. Tudo isso é juízo do Senhor e revela também que o povo de fato estava desviado. No tempo de Acabe, para os irmãos perceberem de fato como havia apostasia, falta de temor de Deus, foi no tempo de Acabe que houve alguém que se atreveu a pecar contra Deus, contra o que Deus havia dito, no sentido em que
a cidade de Jericó não deveria mais ser reconstruída. Isso havia sido dito lá atrás, desde a época de Josué. E em 1 Reis 16, 34 diz: em seus dias, Riel, betelita, edificou Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão. Ao preço da morte do seu filho, ele edificou a cidade de Jericó. Ele iniciou a edificar. E então Abirão, seu primogênito, morreu. Quando lhe expôs as portas, morreu Segube, o seu último, segundo a palavra do Senhor. Então veja que o povo não teme a Deus. Deus havia dito que não era para edificar Jericó, ou seja, vemos que é um povo completamente endurecido, um povo rebelde, um povo sem temor de Deus, ou seja, tanto o rei quanto a sua esposa ímpia. Mas todo o reino, então, é um reino imoral, um reino que não teme a Deus. De fato, pessoas que se atrevem ousadamente a pecar contra o Senhor, contra a palavra do Senhor. E, meus irmãos, quais as consequências desse pecado de Acabe para Israel? E, claro, também o pecado do povo em geral. O que nós vemos aqui, veremos no contexto desta seção das Escrituras, é o desaparecimento da correta adoração a Javé, o Deus do pacto. Então, há um sincretismo, há uma mistura, há o crescimento da idolatria, como falamos aqui, sincretismo religioso, e então, além dos bezerros de ouro, templo a Baal em Samaria, postes ídolos, onde muitas vezes havia prostituição cultural. Sacerdotes de Baal passaram a dominar a cena, ao invés dos levitas, ao invés dos santos de Deus que foram designados para isso, e era afirmado que Baal vivia. E, de fato, um tipo de ateísmo prático com relação a Javé, ao Deus do pacto, ao Deus da aliança. O próprio Acabe erigiu, como vimos, um poste ídolo. Esse é o ambiente, irmãos, de degradação, em que Deus levanta um profeta, uma testemunha solitária do Deus vivo. É nesse contexto que Elias vive o seu ministério. E aqui nós vemos o quão profundo a igreja, o povo de Deus, Israel, pôde ir em seu declínio espiritual. Aqui nós vemos, irmãos, um exemplo de apostasia, de que o próprio povo do pacto abandonou ao Senhor, passou a viver como se Deus não vivesse, não fosse testemunha dos seus atos, um povo que passou a viver para a sua satisfação pessoal, para a satisfação da carne e de Satanás. Então Deus é soberano, Deus levanta o seu servo. Elias surge na história sem uma linha genealógica, não é dito quem são os seus pais, apenas é dito que é de Gileade, não é dito a sua tribo de origem. Elias vem de uma região inóspita, uma terra de poucos habitantes e pedregosa, e de fato Elias é um homem separado, um homem solitário, separado pelo Senhor para essa obra. O seu caráter, então, foi formado pelo ambiente, as austeridades em que cresceu. E o que nos é dito, irmãos, mais à frente, em 1 Reis 19, é que Elias, de fato, é extremamente zeloso do Senhor dos Exércitos, do pacto, da aliança, um homem que vivia para a glória de Deus, um homem disposto a sofrer as consequências desta vida de santidade, de serviço ao Senhor, um homem indignado, de fato, com a condição espiritual do seu tempo, conhecedor das Escrituras, do pacto, da aliança, das promessas de Deus de abençoar a Israel, também conhecia as maldições da desobediência e que orou ao Senhor para que o Senhor, então, fosse fiel a si mesmo, a sua palavra, e enviasse juízo contra a nação apóstata. Irmãos, em segundo lugar, nós temos também no nosso texto que o Deus vivo está contra o sincretismo religioso. Na parte B do verso também temos aí: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva nestes anos, segundo a minha palavra.
Como observamos, então, Acabe escolheu o sincretismo religioso e o Senhor está contra Acabe. O Senhor envia o seu profeta contra Acabe e, de fato, é juízo de Deus a seca que virá, é juízo do Senhor, porque, de fato, Acabe e Israel, e, de fato, Acabe misturou a fé bíblica com uma falsa religião. Essa fusão ou união fez surgir algo que não é a fé bíblica, é outra fé, um outro evangelho, que não é o verdadeiro. E com o agravante, irmãos, de que esse é um tempo dissimulado, porque Israel, ele nunca literalmente apostatou do Senhor no sentido externo. Eles diziam que continuavam servindo ao Senhor, mas, de fato, essa suposta fé ou serviço ao Senhor era uma incredulidade, é uma falsa religião. Eles já haviam abandonado o Senhor, a nação se tornou apóstata. Eles davam um nome àquele paganismo e incredulidade, eles diziam, isso aqui é servir ao Senhor, é ao Senhor que fazemos estas coisas. Mas estavam a servir a Baal, estavam servindo a si mesmos. Eles então passaram a servir uma religião que era interessante ao seu lucro, à sua felicidade terrena, aquilo que se adequasse mais ao seu gosto, e para isso então passaram a servir a Baal, a poste ídolo e bezerros, tudo aquilo que fosse mais interessante para eles mesmos. Então, por trás da idolatria, ao culto de si mesmo, às suas vontades. E como vimos aqui, irmãos, Deus está contra esta falsa paz, essa prosperidade, porque esse tempo é um tempo em que havia uma prosperidade, esses reis de Israel do norte desfrutaram de prosperidade, e Deus envia então um profeta austero, um profeta simples, que vem de uma região inóspita, como um tipo de deserto. Como no Novo Testamento, depois o Senhor fez surgir João Batista, enviou João Batista, anunciando o juízo. Também aqui nós temos em meio a um povo apóstata, pagão, um povo que abraçou a sua vida terrena, carnal. Deus envia um profeta, Deus então fala através de Elias, que está contra Israel, porque de fato Israel abandonou o Senhor. Então aqui há anúncio de juízo. Deus então chama Israel ao arrependimento, à fé, a se portar, a tomar uma posição, ou o Senhor é Deus ou Baal, e de fato o povo cocheia entre dois pensamentos. Também, irmãos, em terceiro lugar, nós vemos no nosso texto, aí no verso 1, que o Senhor ouve a oração conforme a sua própria palavra. Esse é um princípio interessante, é bíblico, está em toda a Escritura, está aqui no relato de Elias. Elias ora a própria palavra do Senhor. Então, quando Elias diz, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra, Elias orou a palavra do Senhor. Deus havia dito a Israel, uma das maldições da desobediência era a estiagem, a seca. Então, Elias, um homem solitário, uma nação apóstata, e nesse ponto, então, irmãos, Elias, ele usou esse recurso da oração. Vemos que Elias é um homem simples, sem treinamento formal da corte, mas Elias pôde orar, e uma oração com fé. E fé não é um salto no escuro, fé é confiar naquilo que Deus já falou. Deus revelou a sua vontade. Tudo isso estava registrado na lei de Deus. Deus havia dito. Em Deuteronômio 11, Deus disse, 11:16, guardai-vos que o vosso coração não se engane e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. Então Deus havia alertado Israel, na lei, não terás outros deuses perante mim. Deus disse
disse na lei, no comentário da lei, em Deuteronômio: guarde o seu coração, não vos desviem, não se inclinem, não adorem outros deuses. E aí Deus falou já anteriormente das consequências dessa apostasia. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Ou seja, vocês vão entrar na terra, mas sejam fiéis, não idolatrem, não sejam iguais aos outros povos, porque caso contrário eu fecharei os céus, haverá falta de água, não haverá produção, não haverá lavoura, haverá crise econômica. Então, quando Elias ora e diz que não vai haver orvalho ou chuva, Elias ora para que Deus seja fiel a si mesmo, a sua aliança. Então, o próprio Deus já havia dito, essa é a sentença do próprio Deus, e Elias, como um servo fiel a Deus, ao seu pacto, zeloso, ele ora para que Deus simplesmente cumpra aquilo que Deus já havia dito que iria fazer. Claro que isso é algo terrível de pensar, juízo contra o próprio povo de Deus e um profeta de Deus pedir juízo, mas Deus é justo. O nome de Deus, ele não pode ser profanado. Deus tem um nome acima de todo nome para ser glorificado. E então, muito pior do que calamidades físicas é a decadência espiritual, é o abandono de Deus. Muito pior do que ter perdas no país é perder o favor de Deus. Então o Senhor levantou Elias para que fique claro a conexão. Haverá seca, haverá perdas, mas de fato isso está acontecendo por causa do pecado. Isso está acontecendo porque vocês quebraram a aliança. E então Elias é levantado por Deus para desafiar o rei em sua tarefa, e Jezabel também, que matava os profetas. Então, de fato, a mensagem de Elias é uma mensagem de juízo. No nosso texto, irmãos, nós observamos que Elias, pelo contexto, também pelo que diz o Novo Testamento, ele já havia orado. Tudo indica 6 meses, porque no Novo Testamento é dito que Elias orou 3 anos e 6 meses. Então Elias já havia orado e confrontado Acabe, e então agora ele traz essa mensagem da parte do Senhor. E no Novo Testamento, Tiago, ele cita este texto, Tiago 5,17, diz que Elias orou para que não chovesse e Deus ouviu a sua oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E Tiago comenta que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando com fervor para que não chovesse, não choveu sobre a terra 3 anos e 6 meses. Então nós temos este comentário. Ou seja, a oração de Elias é baseada na palavra de Deus. Ou seja, seca é juízo pelo pecado. Não é algo aleatório no contexto da aliança ou da quebra do pacto. Deus disse também em Levítico, capítulo 26, se não me ouvirdes, então castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, e quebrarei a soberba do vosso poder, e farei o vosso céu como ferro, e a vossa terra como bronze. Veja, não é algo aleatório, não é só questões da natureza. Há um Deus soberano, um Deus que vive e que reina, que está no trono, Cristo, o Rei, que governa. Então, de fato, a quebra do pacto atrai maldições, Deus já havia dito, e essas coisas não são por acaso. O profeta, então, ele ora, ele anuncia a palavra de Deus para que fique claro que é juízo do Senhor. Também em Deuteronômio 11, nós lemos também, Deus fala que não dará chuva e que os teus céus que estão sobre a tua cabeça serão como bronze e a terra como ferro. O Senhor dará por chuva a tua terra pó e poeira, dos céus descerá sobre ti, até que sejas
destruído. Meus irmãos, Salomão, quando ora também pedindo que Deus perdoe o povo, Salomão também diz que estas secas, de fato, não eram fatos apenas da natureza, e até Salomão ora para que Deus perdoe o povo e envie então chuva. Em 1 Reis 8, 35 a 36, ele diz: quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e orar neste lugar e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu dos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e veja, e dá chuva na tua terra, que deste em herança ao teu povo. Perceba que não é algo aleatório, tanto a seca como enviar a chuva. Então é nesse cenário que vem a palavra de Elias: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, o Deus do pacto, revelado ali na sarça ardente, Javé ou Jeová, Deus de Israel, o nome pactual de Deus. Vive o Senhor Deus de Israel, não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Ou seja, o Deus do pacto, Javé, vive e não vai haver orvalho nem chuva. Por quê? Porque Deus não está morto, como Israel agia num ateísmo prático, como se Deus não visse, como se Deus estivesse morto. Irmãos, diante disso ainda algumas aplicações. Meus irmãos, vemos aqui nesse texto que não importa o declínio, frieza e apostasia do tempo em que vivemos, Deus vive e reina, perante cuja face estamos. O Senhor está presente, Cristo, Emanuel, Rei dos Reis, está presente com o seu povo, tanto em seus juízos quanto em suas misericórdias. Então, não há tempo, mesmo que haja tanto declínio nos dias em que vivemos, nós observamos que não há tempo em que possamos viver, e não importa o declínio, precisamos ter a plena certeza, e temos aqui no texto bíblico: Deus vive e reina. Ou seja, você que crê no Senhor deve viver perante a face deste Deus. Não importa o tempo, as condições espirituais, você é chamado a viver a sua vida de oração, ter o seu coração entregue ao serviço do Senhor, porque ainda que os homens digam que Deus está morto, ainda que o ateísmo prático esteja por todo lado, o secularismo, até mesmo dentro da igreja, as pessoas vivem um tipo de paganismo, tem nome de cristão, mas vivem apenas para os seus deleites, buscando os seus interesses, prosperidade material e terrena. De fato, irmãos, independente disso, do declínio, de fato Deus vive e reina, e os santos de Deus devem viver perante a face do Senhor Deus, porque de fato Deus vive e reina. Vemos também que o sincretismo e secularismo precisa ser rejeitado. Nós vemos aqui no Antigo Testamento, nesse contexto do período dos reis, essa experiência aí de tentar misturar, criar uma terceira via, mas não há uma terceira via para o Evangelho. Só há um caminho, Cristo Jesus. Qualquer mistura da palavra de Deus, da revelação de Deus, com outras religiões, com tradições humanas, qualquer mistura produz um outro evangelho que não é o evangelho. Há um único Deus vivo, esse Deus é fiel à sua palavra. Esse Deus vive e disse que iria enviar seca, e ele envia, conforme ele ameaçou. Então, a palavra de Deus, a lei de Deus deve ser temida a um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que zela pela sua palavra e que cumpre as suas ameaças. É fiel em cumprir as suas promessas de conceder vida, salvação, mas também é fiel em punir
a quebra do pacto, a falta de temor, a incredulidade, o desrespeito aos seus mandamentos, Deus é fiel também para punir. Também aprendemos, irmãos, que a consequência e evidência do declínio espiritual pode ser visto na falta do temor ao Senhor e falta de temor à sua palavra. Nós vemos então que não vivemos num tempo tão diferente do tempo de Elias, tempos de apostasia. E como é que nós podemos claramente perceber isso? Quando os homens não temem a lei de Deus, as maldições da aliança. Os homens até têm alguma consciência da lei, não matarás, não adulterarás, todos os mandamentos de Deus, de que há um Deus, isso está na lei em seus corações, ou por influência do Evangelho, da Bíblia, do cristianismo na cultura. Mas o fato, irmãos, é que nós vemos que vivemos em um tempo de declínio porque as pessoas não temem, não tremem diante da palavra de Deus, inclusive até mesmo povo que vive num contexto de igreja cristã, de aliança. De fato há muita irreverência, muita incredulidade, e nós então também, como Elias viveu, vivemos num tempo em que os pecadores não temem idolatrar, viver em misticismos, pecar, cometer males como aborto, sexo casual, burlas. Esse é um tipo de ateísmo prático. Eles até dizem que creem em Deus, mas não temem quebrar a sua lei, não temem de fato viver contra a lei de Deus. E de fato Deus é um Deus vivo, zeloso, um Deus que pune o pecado. Nós vemos aqui na Bíblia e também nesse relato de Elias. Também aprendemos, irmãos, tema os juízos do Senhor. Aprendemos desse relato. Deus, o Senhor, cumpre as suas ameaças, como ele cumpre as suas promessas. Também vemos aqui que Acabe considerou o pecado algo trivial. Acabe confiou nos seus próprios esquemas, criou ídolos pagãos, acabava com as suas atitudes negando a existência do Deus vivo. Os atos de Acabe declaravam: Deus está morto. Mas, de fato, Deus iria provar para Acabe que, de fato, ele é o único Deus vivo. Então, de fato, vemos aqui como um rei, a autoridade, considerou o pecado algo tão trivial. Também aprendemos aqui que nos mantenhamos contra os que são inimigos de Deus, os apóstatas. Elias era um homem solitário, isolado. Sabemos que haviam outros fiéis ali, pela preservação de Deus. E Elias se mantém contra o rei de Israel, ora, de certo modo, até contra o seu próprio povo. E isso nos ensina, irmãos, que nós devemos manter a nossa posição, sermos fiéis, zelosos, sermos inimigos dos que são inimigos de Deus, apóstatas, claro, orar por eles, pregar o Evangelho para que se arrependam, mesmo que sejamos poucos, não importa, de fato, precisamos nos manter do lado de Deus e não, como Israel, cochear entre dois pensamentos. Também aprendemos aqui que sempre há algo que podemos fazer pela graça de Deus em tempos em que os fundamentos estão abalados, em tempos de declínio. Nós vemos aqui Elias orou. Elias, então, como profeta, ele confrontou Acabe, o rei. Então sempre há algo que podemos fazer: a oração, nos manter fiéis a Deus, perseverar, manter a nossa posição de fé. E veja que Tiago comenta que Elias era homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões, e Deus o manteve firme. Ele orou, Deus o atendeu. Não é isso, irmãos, que um tempo como o que nós vivemos também hoje exige de nós? Nós, por exemplo, vemos aí os homens protestando quando a política vai mal, quando isso afeta os seus bolsos, quando não podem ter acesso às coisas materiais, mas nós não vemos a humanidade em geral, e até mesmo dentro do contexto da igreja, nós não vemos as pessoas reconhecendo o juízo de Deus, que é justo. É justo que Deus mande juízo. E até talvez orar por mais juízo, ainda precisa de mais.
para que as pessoas se voltem para Cristo, se arrependam dos seus pecados. Então Elias era um homem igual a nós, vivendo num tempo de pecado, de apostasia, de falta de temor de Deus, e orou a Deus com insistência. Deus o ouviu por sua graça, atendeu. Então Elias era como nós, e nós que também vivemos num tempo parecido com o tempo de Elias, também precisamos, claro, parecer mais com Elias, um servo de Deus, ser fiéis a Cristo, a sua palavra, saber que o Senhor é fiel ao seu pacto, à sua aliança, e que de fato Deus disciplina e trata com o seu povo. Irmãos, então que o Senhor nos ajude a considerar todas essas coisas, que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos orar nesse momento. Senhor, nós te adoramos nesse dia do Senhor, te louvamos, ó Deus, por todo este dia de adoração, pelo serviço matutino, também vespertino, poder, por tua graça, ó Deus, dedicar esse dia inteiro ao culto, à adoração, a meditar na tua palavra, ó Deus. Abençoa, Deus, essa semana que iniciamos, enquanto buscamos o teu reino em primeiro lugar aqui, que o Senhor nos acrescente todas as necessidades. Também, ó Deus, reconhecemos que vivemos num tempo de declínio, de apostasia, e pedimos ao Senhor, nos conserve fiéis. Ó Deus, ouve as nossas orações a favor da igreja, a favor do teu povo. Ó Deus, envia a tua palavra, o teu Espírito. Pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor abra portas à pregação, e que fique claro, ó Deus, os teus juízos nessa terra, e que os pecadores ouçam o teu alerta e possam ter oportunidade de se voltar para Cristo Jesus, o único mediador e salvador. Abre portas, ó Deus, a essa pregação. Dá-nos assim a tua bênção, nos leva em paz, ouve as petições do teu povo. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.